com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10, tudo em maiúsculo. A temporada 2024 do Mundial de Moto Velocidade tá aí batendo na porta, mas tem gente que já vai abrir o ano pressionada por resultados. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Depois de muita espera, o Mundial de Moto Velocidade volta ativa nesse fim de semana com o Grande Prêmio do Qatar, que retorna aí, para a data tradicional dele, abrindo o campeonato, diferente do que aconteceu no ano passado por conta de reformas ali na pista. Bom, a gente vai começar um ano novo, cheio de expectativas, muita gente querendo saber qual dos pilotos da Ducati vai levar a melhor e ficar com o campeonato, mas tem muita gente também que vive um cenário completamente diferente, que não está necessariamente na briga pelo título, mas que precisa estar na briga por uma coisa importante, a segurança do próprio futuro. Esse é um ano importante porque a gente está falando de uma temporada de contratos vencendo. São pouquíssimos os pilotos que já têm um futuro assegurado. O Brad Binder já está certo com a KTM até 2026. A gente tem o Luca Marini certo com a Honda até 2025. E o Johan Zarco também já fechou até 2025. Mas o restante dos pilotos tem ali... O Pedro Acosta a gente não sabe exatamente a duração do contrato dele. Não acho que vai terminar nesse ano. Acho que a KTM deve ter ali um jeitinho de tê-lo garantido, para o futuro, mas oficialmente a gente está colocando o Pedro Acosta nessa conta também. Só que tem muitos pilotos que vivem ali uma situação complicada. Acho que o cenário pior ali tá para a Enea Bastianini. Por quê? Bastianini venceu a disputa no ano retrasado, para conseguir ali a vaga na Ducati oficial. Só que no ano passado ele foi completamente massacrado pelo Jorge Martin. Mesmo assim, a Ducati manteve, na equipe principal, preteriu o Martin mais uma vez. O Martin não gostou, de novo, mas tinha uma razão, O Bastianini tinha tido um ano muito complicado por lesões e tudo mais, então não era exatamente aquela coisa de, tudo bem, vou me livrar desse cara porque ele não foi bem. Não era exatamente esse o cenário. Então a Ducati deu uma segunda chance. Só que essa não vai ter uma terceira, Ele vai ter que mostrar exatamente que ele voltou a ser aquele Bastianini que encantou todo mundo em 2022, aquele Bastianini que mereceu a vaga na equipe titular, porque senão a vaga dele está em risco. Jorge Martin já deixou claro uma e outra vez que não vai esperar mais para ter uma equipe de fábrica, que se ele não conseguir essa posição dentro da Ducati, ele vai olhar para outros horizontes. Então o Bastianini vai ter que ficar na frente do Martin, fazer uma temporada mais firme, mais presença no campeonato desse ano, para efetivamente poder garantir a permanência dele ao lado do Francesco Bagnaia. O Pecco ainda não teve o contrato renovado com a Ducati já falou algumas vezes ali que estava finalizando alguns detalhes, porque ela quer continuar com ele também quer continuar na equipe, então nesse campo a gente não vai ver mudanças, mas eles já deixaram claro que a outra vaga vai demorar mais um pouquinho para ser definida. E é o Bastianini que está pressionado, porque o lugar é dele, então é ele que tem a posição para perder. Só que não é só ele, especialmente ali no campo da Ducati. Franco Morbidelli. Franco Morbidelli vem aí de uma sequência muito ruim, na carreira dele. Teve aquele vice-campeonato com a Yamaha, mas depois as coisas degringolaram completamente. Não foi bem no time de fábrica da Yamaha. O contrato dele vencia no ano passado, não foi renovado, mas ele caiu para cima, conseguindo esse lugar na Pramac. Só que nem tudo tá tão maravilhoso assim, porque ele conseguiu um contrato de uma temporada, precisa mostrar que aquele Franco dos últimos anos não é o Franco real, que era um Franco que estava ali condicionado por algumas limitações, precisa de desempenho. E para piorar a situação dele, ele perdeu toda a pré-temporada, porque antes de começarem os testes oficiais, foi participar de um teste privado em Portimão, caiu, perdeu a consciência, e aí os médicos consideraram que seria arriscado para ele sofrer um novo tombo, bater a cabeça mais uma vez, então pediram para que ele ficasse um mês ali afastado. O Morbidelli, aliás, vai ter que passar pela revisão médica para ser liberado para correr em Lusail nesse fim de semana, mas em termos de futuro, a situação não é exatamente das melhores, A vaga na Pramac é uma das vagas mais interessantes do grid, exatamente por ter a mesma Ducati do time de fábrica, que nesse ano Ducati de fábrica e Pramac vão ter a GP24, enquanto VR46 e Gresini correm com a GP23, que é a moto do ano passado. Então é um lugar onde está todo mundo interessado. É um lugar, por exemplo, que se Marco Bezzecchi for bem, ele pode ser promovido, como no ano passado ele teve essa possibilidade, acabou recusando, mas é um lugar. Aí, em termos de VR46, acho que a situação fica mais confortável, porque a gente consegue imaginar
que se o Morbidelli perder o lugar, ele pode ter uma alternativa melhor, né, indo ali para a VR46. Mas mesmo assim, precisa mostrar desempenho para poder assegurar um futuro. Entre os pilotos, eu acho que ali a dupla da Trackhouse também precisa mostrar alguma coisa. A gente está falando de Miguel Oliveira, Raul Fernandes. Miguel Oliveira teve um ano passado muito ruim também por causa de lesões. O Miguel foi azarado ao extremo, todo mundo que caía atingia ele. Então ele acabou prejudicado, né, nesse cenário, porque não conseguiu efetivamente ter um bom desempenho. A moto da Aprilia pode não ser a melhor moto do pedaço, mas é uma moto competitiva. E nesse ano, o Miguel vai ter a moto do ano mesmo, né? A moto igual a Alexis Espargaró e Maverick Viñales. Então fica uma pressão um pouco maior, porque o sarrafo vai lá pra cima. Tá abrindo a temporada com o melhor do que a Aprilia tem pra oferecer, então tem que corresponder. A situação do Raul Fernandes é um pouco diferente, né? O Raul já tinha ido muito mal na passagem dele pela KTM, conseguiu ele se livrar do contrato na metade do prazo, foi para satélite da Aprilia, né, contratado diretamente pela Aprilia, mas também não mostrou muita coisa até aqui. Ele foi razoavelmente bem nos testes da pré-temporada, então também tem uma expectativa em torno dele. Mas nem só de piloto a gente está falando, né, porque a pressão também está nas fábricas. A Yamaha tem ali uma situação um pouquinho mais complicada, por quê? O contrato do Fábio Quartararo está chegando ao fim. O Fábio Quartararo é o cara de confiança, né, da Yamaha, a aposta dela. Então, obviamente, não quer perder. Mas o Fábio Quartararo já disse uma e outra vez que não está satisfeito com o M1 e que estava querendo ali olhar para o que os horizontes têm para oferecer. No caso do Quartararo, uma coisa positiva. As mudanças que a Yamaha fez na parte interna dela, então, trocando o diretor técnico, trazendo alguém para trabalhar com aerodinâmica. Eles, aliás, fizeram uma parceria com a Dallara, então a Dallara está trabalhando com eles nessa parte de aerodinâmica. Isso tudo pode dar uma ajuda ali para ter um Fábio Quartararo mais confiante e fazendo uma nova aposta na permanência da Yamaha e no crescimento da M1. Mas, de qualquer forma, tem essa pressão para a Yamaha, porque além dela dar resultado, né, para poder não passar uma vergonha tão grande quanto a que passou no ano passado, ela precisa caminhar, precisa evoluir para conseguir manter o piloto dela. Do lado da Honda, a mesma coisa, né? A Honda não está necessariamente precisando defender a permanência de um piloto. O contrato do João Mir vence no fim desse ano, mas não imagino ali que vai ser uma situação de difícil renovação. Mas a Honda passou um fiasco no ano passado, né? A última colocada no Mundial de Construtores. A gente sabe pela pré-temporada que a moto deu uma melhoradinha, mas pro conjunto MotoGP ainda não foi um salto tão grande assim. Precisava de um salto maior. E como tanto Yamaha quanto Honda estão contando ali com benefícios do novo regulamento de concessões, então os holofotes vão estar ali para ver o que elas estão fazendo, não só para aproveitar esse regulamento, né, fazendo uso das possibilidades que elas têm, mas também para conseguir converter tudo isso em resultados. Agora eu quero saber, para vocês, quem é o que está na situação mais difícil para esse ano, com a corda no pescoço e precisa sair do outro lado? A gente se vê na próxima. Valeu!